alterações que podem acontecer nas nossas unhas e que a gente fica preocupado com isso que está acontecendo. Você sabe que nós somos um todo e tudo relacionado, né? Então a gente tem muitos sinais que sim, isso é a hora que eu adoro, porque a pele pode mostrar como está a nossa saúde. A nossa pele, as nossas unhas, o nosso cabelo. Porque a gente é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente faz. Então é um todo e todo relacionado. A gente tem algumas alterações que podem acontecer nas nossas unhas, como por exemplo, mudança de coloração, formato, textura, e tudo isso pode indicar algumas doenças. Uma mais comum são os fungos, mas existem outras doenças que podem acometer e que essa alteração nas unhas podem realmente nos indicar. Porque a unha, para ela estar saudável, ela tem que ser transparente, lisa e rígida. Isso é uma unha saudável. E aí o que acontece? A gente tem unhas quebradiças com manchas brancas. Essa é uma das primeiras, né? Eu vou falar 5 alterações. Essa é a mais comum, é aquela que pode ser ocasionada, como por exemplo, porque você está mexendo com muita água, porque tem ação de detergente, você lava demais as mãos e ela pode ficar quebradiça e ter manchas brancas. E ter uma unha quebradiça com mancha branca só quer dizer isso? Não. Detalhes que acontecem nas unhas, a gente tem alguns exames que a gente pode estar fazendo durante a consulta médica. Aqui eu tenho um dermatoscópio, que é o que eu posso realmente examinar e já olhar algumas alterações das unhas. Eu também tenho lupa. O que não está aqui agora, que está na outra sala que eu esqueci, é um outro instrumento que é a lâmpada de Wood, que ela tem uma luz mais arroxeada, que é a luz da lâmpada de Wood, e que, se for fungo, outras coisas, ela pode mostrar uma fluorescência e isso pode indicar realmente o que está acontecendo. Ou outro exame que ainda pode ser feito, que daí tem que ser feito no laboratório, é uma raspagem e então colher esse material, colocar numa lâmina de cultura para poder ver se cresce algum micro-organismo ali. Ou realmente fazer uma biópsia daquela lesão, porque a gente pode ter diversas doenças, né? Então, por exemplo, eu falei dessa mais comum, que é a unha ficar mais fragilizada e poder ter manchas brancas, que pode ser pelo detergente, que pode ser por trauma e pode ser até por deficiências nutricionais, como por exemplo, deficiência de ferro, deficiência de minerais como zinco, deficiência de vitaminas B12 ou outras vitaminas, vitamina D, ou até mesmo alteração da sua tireoide. Então a gente realmente precisa olhar aquela lesão, identificar, já começar a pensar em vários diagnósticos, aí depois confirmou o diagnóstico, que a gente usou alguns exames, então vamos fazer o plano de tratamento correto. Outra alteração que também pode acontecer, que essa já denota uma doença, como por exemplo, a sua unha ficar mais arroxeada, larga, curvada para baixo. Isso já faz a gente pensar muito, sabe que, em doenças cardíacas e doenças pulmonares, porque começa nessa extremidade a gente tem uma circulação mais afetada e a quantidade de oxigênio diminui nessa circulação periférica e vai começando a causar alterações na lâmina unguial, podendo deixar mais arroxeada, aumentada, mais larga e até com curvatura para baixo. E essa já detona mais doenças mesmo, como por exemplo, já dão um alerta, olha, vamos investigar a parte cardiológica, a parte pulmonar. Já unhas mais amareladas e grossas, a gente tem alguns sinais que a gente fala assim, unha hipocrática, unha em vidro de relógio. Isso tudo são vários sinais que a gente vai tendo e vai demonstrando. Uma unha mais amarelada, mais grossa, a gente já pensa em doenças reumatológicas,
como artrite reumatoide, lúpus. E também outro tipo de unha, né, que daí já é o quarto, são unhas com estrias brancas. Unha com estria branca, a gente já tem que pensar em doença renal. E a quinta alteração, né, que são unhas assim, por alteração da estrutura. A gente pode ter alteração, inclusive nessa borda da cutícula, pode inchar. Essas alterações estruturais, a gente tem várias doenças dermatológicas que causam alteração nas unhas. Pode dar, que a gente chama de unha endedal, que você observa, ela tem um monte de furinho na lâmina ungueal. E isso faz o quê? Por exemplo, acontece na psoríase, acontece na alopecia areata, a gente tem manchas mais escuras, como por exemplo no melanoma ungueal, que é uma doença bastante complexa. Então, a gente tem doença de Darier, que é uma genodermatose, que ela tem uma característica que é uma unha em W. Então, assim, a gente tem várias alterações de diversas doenças. Tem doenças que dão unhas muito pequenininhas ou não dão essa questão da unha. A unha não aparece, que a gente chama de anoníquia. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado, porque tem muitas alterações. Eu só falei de 5, assim, das principais, né? E que também outra alteração que pode acontecer é por trauma, ou seja, você, por exemplo, nós mulheres que usamos salto, que fica em pé o dia todo, o trauma do sapato fechado, você que é atleta, que joga bola, tudo isso de você ficar ali com o sapato mexendo naquela unha, isso vai fazendo microtraumas, isso vai provocar, por exemplo, uma mancha, e não quer dizer que essa mancha nessa unha seja micose. Então, por isso que é muito importante você procurar o seu dermatologista de confiança para que ele avalie e chegue a uma conclusão daquilo que está acontecendo. Aí, pronto, fez o diagnóstico, então agora vamos para o tratamento. Porque, por exemplo, se você tem uma unha em vidro de relógio, que pode denotar uma doença pulmonar, então você vai ter que tratar o seu pulmão. Então, cada uma vai ter a sua peculiaridade. Então, por isso que é muito importante, porque você está vendo, eu falei de tantas coisas e por isso a gente está tudo interligado, né? A gente é um ser em constante movimento, as células, nós somos um ser vivo, que hoje a gente está de um jeito, daqui a pouco a gente não está mais daquele jeito, já é uma outra forma, então você vai ter que ser avaliado. Muita gente aqui também me pergunta, eu tratei e agora... Então agora tem que voltar no seu médico. Se você tratou, fez o uso de alguma coisa que foi bom e agora você está usando, mas não está dando tão certo, então você volta e pergunta, porque os cuidados básicos a gente já faz, né? Que é cuidado com a higiene, a hidratação e a proteção. Mesmo as nossas unhas precisam disso. A gente precisa de quê? Porque nós mulheres brasileiras, a gente tem um hábito muito peculiar que é cutilar, ou seja, a gente retira a cutícula com frequência, pelo menos uma vez por semana. E aí o que acontece? Ao fazer isso, a cutícula é a proteção da nossa pele. E o que acontece? A gente fica tira essa proteção, então a nossa unha vai ficar mais suscetível a poder ter doenças, a poder ficar mais fraca e ter essas alterações de fragilidade. E essas alterações de fragilidade pode ser pelo hábito de cutilar, pode ser pelo hábito de não hidratar bem essas unhas, porque a forma como você trabalha deixa ela mais ressecada. Então tem que olhar para tudo isso, para que você tenha uma unha saudável, você também vai ter a sua saúde. Então é tudo junto, tá bom? Muito obrigada. Era esse bate-papo aqui que eu falei das 5 alterações mais comuns que acontecem, né? E que podem estar presentes aí nas nossas unhas, como manchinhas, como alteração da viscosidade mesmo, né? Porque essa unha, ela tem que estar, como eu falei lá no comecinho do vídeo, transparente, rígida e lisa. Se ela começar a ter ondulações, se ela começar a ter manchinhas, se ela começar a descamar com muita frequência, e a manchinha ela pode ser branca, pode ser verde, pode ser enegrecida. Então são diversos detalhes que aí você vai realmente conseguir, com toda certeza, junto com o seu dermatologista, esclarecer, tá bom? Porque você merece o melhor, então se dê o melhor. Muito obrigada por você que está chegando aqui no canal,
que está se inscrevendo, que está deixando o seu like e até o próximo vídeo.